Hoje, 9 de julho de 2025, 230 será o nosso passeio de hoje. Encontro 230. Vocês já calcularam quantas horas nós já estudamos, principalmente aqueles que estão conosco desde o início, como a Valéria, por exemplo? 230 horas, ok? Mais meia hora. Quanto dá? Aliás, 230, mas 230 são 230 horas. Bota aí mais 120, né? Vamos 240. Daria 350, né? E bota mais 15 minutos aí. Bota mais 60. 400 horas, 400 e poucas horas, aproximadamente, de estudos, rapidamente falando assim nos números. Querida Valéria, você já estudou 400 e tantas horas. Então tem que avivar a memória. Depois, quem está mais tempo aqui é a Denise. A Denise, a Rose. A Graça não está aqui hoje, não veio. Não sei se vai chegar atrasada. Desde o início, né? Não é fácil não, hein? Mas vamos iniciar o nosso trabalho, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez, em busca do aprendizado que necessitamos, para que possamos melhor discernir os acontecimentos, a existência, a vida. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Amigos espirituais que nos cercam, nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram, nossa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós vamos começar hoje lamentando a falta, a impresença, se eu posso assim dizer, daqueles que aqui não estão. Mas nós não podemos deixar para depois. Temos que dar continuidade àquilo que nos chega. E nós hoje vamos conversar um pouco, antes de trabalharmos as telas, vamos conversar um pouco sobre determinados assuntos que diz muito respeito à mediunidade que precisamos usar neste século XXI. Diz muito respeito mesmo. Cabe que cada um reflita a respeito. E também, agregado a isto, nós queremos deixar bem visto por que enfatizamos determinados temas, por que enfatizamos determinados comportamentos. Que muitos, não é de hoje, acham que eu sou muito severo. Não trata-se de severidade. Trata-se da necessidade que todos temos. Todos temos. Todos. Então, eu espero que todos prestem bastante atenção e reflitam com profundidade a respeito do que vamos falar. Nós trouxemos 3 livros da evangelização de espíritos. Eles estão aqui, são 3. Eu vou ler pequeninos trechos de cada um dos 3, na ordem em que foram editados. Observem os detalhes. 2013, 2014, 2017. E para dar ênfase e segurança ao que eu vou ler, desses livros editados na época
de hoje, praticamente, eu vou terminar com uma questão do Livro dos Espíritos, editado em 1857. Percebem o que eu quero mostrar? Percebem? Foram fundo? Observem um detalhe, hein? Então vamos começar. Nós vamos começar com este livro intitulado O Compromisso do Espírita diante do Evangelho. O compromisso do Espírita diante do Evangelho. E nós vamos ler pequeninos trechos. Comecem a refletir. Vamos lá. Entramos no período de luz, em que a verdade deve ser o prenúncio de um novo tempo, de um novo trabalho que há de ampliar a esperança do Espírito. A verdade. O mundo das inquietações geradas pelos torpores do materialismo e das ilusões se despede para dar lugar ao grande momento das novas construções. Aí vem a seguir. Daremos o amparo a todos que desejam trabalhar pelos nobres caminhos da educação. Só a educação poderá formar uma nova geração de espíritos compromissados com a verdade. Será o farol a direcionar a caminhada dos irmãos que farão da terra uma nova morada de luz. A fidelidade ao conhecimento espírita, a fidelidade ao conhecimento espírita é uma necessidade absoluta para que não venhamos a cometer qualquer embuste que ensombreie a luz que a verdade proclama. Quando nos afastamos da verdade, perdemos a rota, perdemos o direcionamento e fragilizamos a vontade. Não adianta sermos vistos e aclamados pelos homens, pela sociedade que nos acolhe. É preciso crescer para Deus, expandir a inteligência espiritual de tal forma que ela amplie a força da razão e da consciência. Viver em busca do imediatismo tem causado grandes transtornos aos espíritos. Não existem conquistas morais em cima do imediatismo. O tempo tem seu valor nas conquistas do espírito. É preciso cooperar para que a obra cresça no entendimento e na objetividade do ser espiritual. A vida é um grande movimento programado por sua própria natureza. É forte, né? É forte. Vou ler agora pequeninos trechos deste livro, A Missão do Espírita. A Missão do Espírita. Todos esses livros são da metodologia Evangelização de Espíritos, todos supervisionados pela equipe de Eurípides Barçanufo, quando não por ele diretamente. Então, vamos lá. O grande missionário de Sacramento, Eurípides, evidentemente, quer que todos os espíritas sérios
quer que todos os espíritas, eu falei espíritas sérios, reconheçam a sua missão, para que não venham a se perder nos descaminhos que o mundo material oferece. O seu amor deve ser sentido por todos como indicador da era do Espírito. Não podemos ter a visão restrita do que nos compete realizar nessa existência. Vou repetir. Não podemos ter a visão restrita do que nos compete realizar nesta existência. O futuro nos aguarda com grandes esperanças de progresso. Esses missionários multiplicaram-se por todo o tempo e hoje encontramos o espírito espírita cristão com uma nova tarefa a ser realizada. O espírito espírita cristão com uma nova tarefa a ser realizada. Esclarecer, amparar, educar os espíritos que se encontram novamente no seu grupo de convivência. A lição, ide e pregai, ainda ressoa na consciência desses espíritos, que podemos chamar de missionários de Jesus. Atualmente, podemos desdobrar o entendimento significativo das palavras de Jesus, distintas em dois verbos, duas ações: ir e pregar. Ou seja, caminhe e ensine, esclareça e eduque, considerando a mudança de época e a evolução do espírito. Voltamos a refletir no que a expressão ide e pregai é para o espírita missionário, aquele que trouxe o compromisso de levar a boa nova aos pensamentos de seus irmãos. A coisa é séria e não é brincadeira, e muitos pensam que é brincadeira. O caminho, hoje, não é mais o de provar a existência da imortalidade, mas a predominância do espírito sobre a matéria. Por isso, é imprescindível que a causa espírita amplie as oportunidades para todos que a procuram e sejam esclarecidos e amparados. Percebeu, Valéria? Esse instante aqui diz muito ao fato. É como se eu estivesse alimentando algo que já não deveria mais acontecer. Perfeitamente. Agora, para terminar os livros da metodologia Evangelização de Espíritos, nós vamos ler pequeninos trechos desse livro. A Casa Espírita, direcionando a postura do espírito espírita cristão. E nós vamos ler pequeninos trechos. Observem. A Casa Espírita precisa urgentemente, olha o advérbio de modo aí, urgentemente, elaborar um plano de trabalho que venha auxiliar o ser a compreender sua programação reencarnatória e sua vida como espírito. A cada tempo, o espírito necessita
de uma motivação que muito contribuirá com o seu aprendizado. O que aprendemos numa existência nos servirá para toda a eternidade. A casa espírita tem a finalidade grandiosa de esclarecer os espíritos encarnados quanto à questão do mundo espiritual de sua vida futura, para quebrar o medo e o receio que muitos carregam de um dia poderem habitar essas regiões. Tarefa complexa que pede uma busca incessante de outros modelos de trabalho que atendam à necessidade do espírito. É tempo de dar ao espírito espírita novas oportunidades para que ele compreenda as injunções reencarnatórias que a reencarnação lhe ofereceu. A caridade não, por aqui. Por isso, a casa espírita chega no momento em que é convidada a refletir na sua estrutura, procurando ampliar e criar novas oportunidades para esclarecer o espírito e não mais os corpos. É tempo de novos trabalhos, buscando argumentos claros e seguros que o sustentem o pensamento com a verdade. A casa espírita deve trabalhar. A casa espírita deve trabalhar a consciência do espírita para que ele adquira responsabilidade e entendimento quanto às questões que envolvem o espírito. Isso lhe dará uma característica diferente, pois passa a refletir em toda a sua estrutura perispiritual, dando ao espírito uma oportunidade de avançar em sua evolução. Sentiram por que Roberto Quaresma, quando enfatiza e fala com severidade, com profundidade, com certeza? Porque está no livro. Porque eu inseri tudo isso em mim. E eu tenho a certeza máxima disso tudo. Não só estão nesses livros, como está no Evangelho, como está na codificação. E é por isso que eu trabalho com firmeza e enfatizo com coragem. Porque eu tenho coragem. Não me importa quem vai ouvir. E tem que ser assim. Mas sabe por quê? Viram ali? Nós estamos no século XXI. Não é mais daquele tempo de ontem. Nós estamos terminando um ciclo de provas e expiações. Ah, mas fulano não sabe nada, então vai aprender no outro planeta, porque aqui não dá mais tempo. Ou será que dá? Então teríamos que voltar ao primitivismo, a séculos passados, trabalhar como trabalhávamos no início do século XX. No meio do século XX não dá mais tempo, não é mais assim. A metodologia mudou, os compromissos mudaram, os ensinos mudaram, a pedagogia mudou, a metodologia de tudo mudou. Ou será que não perceberam? O mundo de hoje te oferece oportunidades para você viver o mundo de hoje e não viver no mundo de ontem, como muitos espíritas assim o querem. E não é por aí. Não dá mais,
como costumamos dizer, para passar a mão na cabeça de ninguém, nem para falar brandamente quando tudo está acontecendo, para que a pessoa se acomode na tranquilidade. Não é por aí. Precisamos trabalhar, precisamos crescer. A evolução está presente. Eu li 2013, 2014, 2017. Nós estamos em 2021, hein? Daqui a pouco eu vou trazer o resto. Mas não preciso trazer o resto. Sabe por quê? Raciocinem comigo. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Eu disse questão 932 do Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857. Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Entenderam? Vamos à resposta. Prestem atenção na resposta. Por fraqueza destes, fraqueza dos bons. Entenderam? Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. Faço-me entender agora porque eu enfatizo. Quando estes o quiserem, preponderão. Então você tem que querer. Você tem que ter coragem. Você não tem que temer. Tudo que eu li está resumido aqui, na questão 932. Não dá mais para você cuidar de alguém passando a mão na cabeça e tratando como coitadinha ou necessitado. Não é por aí, não. Acabou. Esse momento acabou. O momento é de ser severo. Primeiramente, cada um consigo mesmo. Certo? Eu não posso cair nos engodos. Eu tenho que manter a minha frequência elevada. O meu ambiente mental elevado. Para que eu tenha a oportunidade de ter a ajuda dos meus amigos e guias espirituais, porque eles estão sabendo que eu quero fazer o melhor. E não participar do momento de ontem. O momento de ontem já passou. Eu tenho que pensar no momento futuro, no ponto de vista futuro. Mas tem muita gente que ainda não atingiu isso. Então vai ter que ir para outro lugar, porque aqui não dá mais tempo. Aqui não dá mais tempo. Ele está na época da TV preto e branco. Ele está na época do quê? Do banho de cuia? Não tem mais aqui. Aqui é outra coisa. Faço-me entender, gente. Compreendem? Porque enfatizamos determinados momentos, porque temos necessidade de despertar para isto. Eu não posso ficar acolhendo o mal. Eu não posso ficar acolhendo o mal. Está aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Eu não posso acolher o mal. Por isso diz, quando estes o quiserem, preponderão. Então é preciso querer. É preciso ter coragem. A gente vai alimentando o ego, continua alimentando o equívoco. Se acomodando, não? Não se acomodando, não. Você se vê em situações que você quer sair, mas fica. Aí alimenta o ego. Gente, nós estamos num momento que qualquer um de nós pode desencarnar agora. Ok? E precisamos levar uma bagagem que seja
realmente promissora, que nos integre a momentos melhores, que faça com que venhamos a participar de mundos melhores, que façam com que venhamos a participar do entendimento dos espíritos que conhecem muito mais do que nós a vida, a existência, porque senão vamos ser arrastados para outros caminhos. Não tenho a menor dúvida, ou você raciocina no século XXI, na época que estamos vivendo, como nos fala a equipe de Eurípides, ou você caminha na lama, como você quiser. Ou você se integra a coisa que não prestam, as questões que não tem o menor interesse, a iniquidade, como tem a página no Evangelho, as iniquidades. E como se bastante não fosse, nós já vimos bastante isso. E com mensagens de amigos espirituais. Uma das últimas que vimos aqui foi o recado de Orion, e depois analisado por Sueli Caldas Schubert, da iniquidade. E muitos espíritas ainda não perceberam isso, continuam com o mesmo raciocínio. Não, porque é preciso compreender o outro. Sim, você precisa compreender, mas educar e amparar não é cuidar daquilo que ele está fazendo que não presta. Ou será que é? O cuidar, amparar e educar é mostrar para ele que ele é um espírito e que está vivendo momentos que ele procurou para se corrigir. Mas como eu vou fazer isso? É problema seu. E de acordo com o que você observar no outro. Você vai usar a palavra de acordo com como você puder. Você vai conversar com um que é mais esclarecido, com momentos mais profundos, com outros com momentos mais leves, fazendo com que ele raciocine mais levemente, com o outro mais profundamente. Depende com o que você está lidando. É como você não vai falar com um adulto como você conversa com uma criança. Aliás, as crianças de hoje estão entendendo mais do que muitos adultos. Percebem? Por quê? Por quê? São espíritos mais evoluídos. São espíritos que trazem uma bagagem mais avançada. E parece-me que espíritos também não estão vendo isso. E aí quando eu falo, eu sei que eles não gostam, mas não é um problema meu. Está aí, está visto, para cá que eu não vejo. Não sou eu que estou dando o exemplo existe. E o exemplo não é meu. Faço-me entender por que eu enfatizo tanto? E por que eu calco tanto? É isto. Muito bem. Feito isto, espero ter promovido alguma coisa. Vamos então à nossa tela e vamos continuar o nosso estudo da vivência. Nós começamos no encontro passado a falar da vivência na época que estamos vivendo. E tudo isso que eu falei diz respeito à nossa mediunidade atual, ok? Porque você vai trabalhar e você vai receber a comunicação de espíritos que estejam dentro desse circuito, dentro desses conceitos. Me façam entender? Caso contrário, você vai receber de outros. Então, se queremos receber advertências, conselhos de espíritos mais elevados, nós precisamos estar próximo a eles. Senão venham aqueles que estão um pouco mais baixos. Faço-me entender? Considerando o mundo material que vivemos, você poderá receber orientação de espíritos do ciclo secundário ou você poderá receber espíritos do ciclo universitário. Façam-me entender? Ou daquele que está ainda no umbral, que já passou.
aí você está em estágio que vai ser problemático. Faço-me entender? Então, para você avançar, você tem sempre que crescer um pouco mais. E para crescer um pouco mais, é só se orientar pelo que lemos hoje. Basta isso. É só se orientar pela codificação, pelo livro dos Espíritos, pelo Evangelho. Não precisa mais nada. Então vamos iniciar o nosso trabalho na tela. Já conversamos muito, perdemos aí um pouquinho de tempo. Perdemos um pouquinho de tempo? Não, ganhamos. Então tá certo. Eu perdi porque eu cheguei atrasado. Você perdeu. E perdeu mesmo. E perdeu mesmo. Não ria não, não sorria não. Você perdeu mesmo. Você perdeu mesmo. Porque eu trouxe mensagens de 3 livros. E como última, para cercar tudo isso, deixa aqui, que você conhece as questões. Pois é. E eu cerquei tudo isso com a questão 932. Vê se você lembra. Me lembro, e lá 790. 92, não, 90 eu não quero Você saber. vai entrar nessa questão, vou dizer aqui. Os espíritos vão dizer para Kardec que nós não somos uma raça inteligente. Nós somos esclarecida. E vai nas 4 questões que tem, vai mostrar por quê. Não é isso que eu estou falando, eu Então, falei da eu 932. estou orientando que um dia a gente vai chegar nessa questão aí. Nós somos, o Espírito mostrar a Kardec, nós precisamos avançar muito, colega, entender muito. Nós estamos realmente muito atrasados ainda, muito. Você descobriu isso agora? Eu já fiz 4 índices. Eu descobri isso quando eu reencarnei. Eu já fiz 4 índices além dos livros dos Espíritos. Há mais de 20 anos que eu estudo livros dos Espíritos. Isso aí não precisamos mais discutir, que nós já sabemos. É? Será que sabemos mesmo? Sabemos? Sabemos. Se não sabe, vai saber no exílio. Não, mas essa é a realidade dos fatos. Pois é, nós estamos vivendo o século XXI. Eu estou vivendo o século XXI. Eu estou vivendo dia 9 de julho de 2025. E ninguém me tira isso daqui. Porque daqui, está vindo daqui, da minha mente. Faço-me entender? Não, eu concordo com você primeiro. A vivência, desenvolvimento e manifestação mediúnica. Analisaremos o texto considerando o nosso objetivo, seja a evangelização de espíritos. É o que estamos fazendo desde o início, desde do encontro número 1. Vamos em frente. Nós terminamos da vez passada na tela, numa tela em que, peraí, assim, aqui, nós terminamos, se não me falha a memória, nessa tela, certo? E nós vamos continuar então a partir desse item 12. Essa é a razão porque nunca é demais afirmar que o conhecimento evangélico doutrinário e sua aplicação são de real utilidade na prática mediúnica, na prática da mediunidade, devendo o aprendiz do serviço mediúnico ser dócil à voz e ao comando dos espíritos. Como é ser dócil à voz e o comando dos espíritos? Ah, muito obrigado. É isso? Ah, que bom que você veio. É isso? Não é não. É saber chegar. É saber compreender. É saber reter o ensinamento. Ser obediente. Ser obediente. Ser dócil à voz e ao comando dos espíritos superiores para corrigir-se e adaptar seus desejos e aspirações aos interesses relevantes que promovem a criatura humana, esteja ou não encarnada. Meta precípua do compromisso socorrista de todo aquele que se candidata a semelhante tarefa. Viu? Para corrigir-se e adaptar seus desejos e aspirações aos interesses relevantes
que promovem a criatura humana. Então, ser dócil tudo que eu li aqui é de espíritos superiores que vieram e transmitiram as mensagens. Deu para entender? É ser dócil. Ser dócil é acatar e incorporar tudo isso que eu li aqui. Certo? Certo ou errado? Mais ou menos. Manifestação mediúnica, algumas das várias fases da realização. Vamos lá. Em todo tipo de fenômeno mediúnico ocorrem certas fases que podemos considerar como fundamentais e, dependendo da categoria do fenômeno, acontecem particularidades que lhe são próprias. Seja o fenômeno mediúnico de efeitos inteligentes, psicografia ou psicofonia, seja consciente ou inconsciente, mecânico ou intuitivo, sempre ocorrem fases que podem ser esquematicamente assim estudadas. Fase de afinidade fluídica e espiritual. Entenderam? Vamos ver essas fases. Fase de afinidade fluídica e espiritual. Antes de ocorrer um fenômeno, é o médium soldado psiquicamente para avaliar sua capacidade vibratória. Entenderam? Não é o espírito que você deseja que venha e te traga a mensagem se você não estiver preparado para isto. Não, eu gostaria de receber uma mensagem de Bezerra de Menezes. Você está preparado para receber uma mensagem de Bezerra de Menezes? Fluidicamente, psiquicamente? O teu lastro mental tem sincronia com o lastro de Bezerra? As tuas frequências mentais, o teu comportamento, a tua postura, regra geral, a sua postura faculta que você receba uma mensagem de Bezerra, ou de Eurípides, ou de outro, ou de Memei. É isto. Então, o preparo que precisamos ter é imprescindível para que recebamos a mensagem mais alta, mais elevada. E o médium soldado psiquicamente para avaliar a sua capacidade vibratória. Em obediência à lei da combinação fluídica. Está aqui. Não tem como. Se você tem uma postura de atender alguém que te chega, que solicitando alguma coisa de você, seja lá o que for, mas ela vem solicitando algo, digamos assim, que ela tem uma predominância material. E você, na tua postura, começa também a vibrar dentro daquela condição material que aquela criatura chegou até você solicitando. Você já entrou naquele range de frequência. Você então quer receber o auxílio de quem? Do amigo espiritual? Se você entrou num range material? Se você entrou num range de frequência para soluções materiais do imediatismo? Você quer receber o apoio de quem? De que espírito? Do zombeteiro. As pessoas precisam começar a compreender isto. Se alguém te chega procurando uma solução de âmbito material, em primeiro plano você tem que raciocinar espiritualmente. Por que aquilo acontece? Você já sabe.
Porque o como eu devo agir, você já sabe. Você poderá vir dar a ajuda necessária. Mas a educação espiritual tem que acontecer. O amparo tem que acontecer. Eu acabei de ler isso ali. Não é você procurar resolver a condição material e toma, ponto. Você entrou longe. E por outro lado, você entrou numa frequência que vai te capacitar a se tornar amigo de espíritos com as mesmas vibrações. E eles vão te influenciar. Ah, que nada você pensa. Mas você não vai nem sentir. E eles te influenciam. A coisa é séria. Em obediência à lei da combinação fluídica. No caso em que a entidade passe a se comunicar com frequência, surge a afinidade espiritual. Aí você cria afinidade espiritual. Aí é problemático. É que você permaneceu naquele fluxo. Que depende da posição evolutiva do espírito comunicante. E do médium. É claro. É claro. Aí quando eu digo aqui que tem mais espíritos obsidiados e pensam que estão numa boa, estão completamente enganados. Porque vejam o que eles fazem, vejam a postura daquele ser. A postura é muito importante. A postura que eu falo é do comportamento dele na vida, na existência em geral, em casa, no trabalho, na rua, aonde estiver. É postura. Você arrasta essa condição para o teu âmbito espiritual. E você traz para você espíritos desencarnados, almas desencarnadas que estejam nessas mesmas condições. E pensa que não. A coisa é muito séria. Às vezes, dependendo do tipo de atividade mediúnica, o espírito do médium, em desdobramento natural, durante o sono, dias antes do trabalho mediúnico, é levado pelos mentores espirituais a tomar contato com a entidade que deverá receber mediunicamente, para evitar choques inesperados durante a reunião, o que poderia ocasionar desequilíbrio vibratório, momentâneo ou demorado, impedindo-o de alcançar os objetivos desejados. Isso ocorre com frequência com médiuns que colaboram nos trabalhos de desobsessão. Não é esse o nosso caso, certo? Mas serve para nos orientar de como devemos nos comportar, para termos ao nosso lado sempre espíritos, amigos, que realmente querem nos ajudar. E como diz ali, não são poucas as vezes que somos levados, no momento de emancipação, a ter contato com esses amigos espirituais, para que depois, no estado de vigília, eles tenham maior facilidade de lidar conosco. Porque já criamos um vínculo, criamos uma harmonia mental com esses amigos espirituais e eles nos ajudam. E eu digo isso de cadeira, porque eu recebo essa ajuda. Eu recebo essa ajuda. Eu recebo essa ajuda, inclusive, para as minhas questões de enfermidade. Porque se não fosse assim, certamente eu já teria tido muito mais problemas. Eu tenho certeza disto. Eu recebo essa ajuda. Agora, se me permite, o André Luiz conta, no livro dele, que no mundo espiritual, realmente, os desencarnados vão para lá para se aperfeiçoar, para quando voltarem, despertarem, entrar na atividade da vivência, ele ser um bom médico. Mas é importante que o médico seja correto na sua vida, no seu modo de viver. Porque o André Luiz diz que lá, às vezes, eles esperavam 300 médicos e não via nem a metade. Amigo Gil, quando eu falo... Olha só, deixa eu encerrar. Muitos não tinham a condição, de acordo com a sua vivência, de desdobrar durante a noite e colaborar com os espíritos amigos, ou se prepararem para uma nova tarefa. Perfeitamente. Isso aconteceu muito. Muito pouco. Por isso é que eu falo de postura. A postura é fundamental. A postura de cada um
diz respeito a isso. E a postura toda a qualificação geral, o comportamento que está fazendo, que está pensando, é tudo. As suas ações, o seu comportamento, é a postura do indivíduo. Isso. Como é que é a tua postura? É 10, 15, 20, 100% na melhor qualidade. É isso mesmo. Geral. É isso mesmo. É isso mesmo. Lâmpada suja não reflete a luz que está lá dentro, no filamento. Perfeitamente. Onde eu parei? Na frequência, né? Isso ocorre com frequência com o médico que colabora nos trabalhos de desobsessão. Pois é. Desobsessão não é o caso aqui. Não é o caso. Não é isso. Isso já passou. Não precisamos mais trabalhar nisso aí. Isso já passou. Nós estamos trabalhando para trabalhar. Nós estamos trabalhando para trabalharmos na regeneração, na nova era. Temos que pensar assim, para frente. Então nós estamos trabalhando a mediunidade, como eu falei, para trabalharmos a nosso favor e a favor do próximo 24 horas. Porque naquele processo que tínhamos anteriormente de trabalhar na casa espírita para a desobsessão, tinha médium e durante o dia fazia tudo que não prestava, tinha uma postura que era de menos 50. Inclusive o campo E da aí ia para a alimentação. casa espírita para trabalhar na desobsessão. Eu encontrei médium trabalhando na desobsessão com postura de menos 100. Que inclusive discutiu na mesa, criou problemas. Já contei aqui. É uma coisa muito séria. Só que é aquilo que eu digo, se você não tem um conhecimento, não procure fazer aquilo que você não tem conhecimento, porque você não vai fazer bem. Seja lá o que for. A vida material, inclusive, mostra isso. Vamos em frente. Fase de aproximação da entidade. É a sequência natural da fase anterior. Só que ocorre no recinto do trabalho mediúnico como preparação do médium para a tarefa. Pode ocorrer que antes da sessão o médium sinta a influência espiritual, mas deverá controlar-se para evitar o transe fora de ocasião oportuna, que é a do trabalho propriamente dito. Geralmente, sentirá os fluidos próprios da entidade, cabendo-lhe o trabalho de analisá-los e, conforme conhecimento anterior, absorvê-los ou rechaçá-los. Então, o médium preparado, aquele que está com uma boa postura, com bom conhecimento, ele sabe verificar a aproximação do espírito que chega. Se é para criar dificuldades ou se é realmente um amigo. Então, automaticamente, ele rechaça. Está nisso. Porque esse espírito que chega para criar dificuldade e atrapalhar, ele não consegue realmente uma aproximação maior. Porque a própria carga fluídica do médium repele. Não estou falando só na sessão mediúnica, não. Estou falando fora dela mesmo. Você no teu trabalho diário, na tua vida diária, não? Se você está com bons pensamentos, com a tua postura geral equilibrada, esse que chega para querer te atrapalhar, ele não consegue se aproximar. Porque a tua vibração não é compatível com a dele. Não há atração. Há repulsão. São condições que automaticamente, pelo teu estado fluídico, pelo teu estado espiritual, você rechaça aquilo. Então ele não consegue se aproximar. É a lei de afinidade. Agora, se você está pensando em coisas que não prestam, em fazer alguma atrapalhada, em enganar o outro, em mentir, aí ele encontra campo de afinidade. Aí ele chega e te ajuda a fazer a porcaria que você desejava. A coisa é séria. E há aqueles espíritos que, embora brincalhões, trapalhões,
sem vergonha, safados, canalhas, se aproximam de ti, e como você está numa psicosfera favorável, não é? Ele chega de mansinho, te enganando, e você acredita que é um bom companheiro, e ele te leva o buraco, te leva para chutar a pedra, não é? Porque ele não chega demonstrando para você quem realmente ele é enganador, ele é hipócrita, ele é sem vergonha. Chega mascarado. Pois é, ele chega mascarado, é isso mesmo, né? E você pensa, não, esse amigo, ele está te enganando, porque você está no mesmo campo vibratório dele, cria afinidade, ele chega te enganando, e você acredita, e ele passa a ser teu companheiro diário. A coisa é muito séria, a coisa é muito séria. Fase da aceitabilidade do espírito comunicante pelo médium. Fase da aceitabilidade do espírito comunicante pelo médium. Ativamente, o médium começa a vibrar, procurando se afinizar melhor com a mente do espírito desencarnado. A mente. Esse espírito aqui significa o quê? Aqui nesse texto, analisando o texto, espírito, A alma. a alma, perfeitamente. Aqui ele está falando da alma, não é do espírito, alma e perispírito, ok? Manter-se-á calmo, confiante e seguro, certo de que nada de mal lhe acontecerá, porque o equilíbrio do grupo é uma segurança. Aqui ele fala do grupo, mas cabe a cada um de nós. Nós fazemos parte do nosso grupo interior, digamos assim, certo? Somos nós mesmos. Então, o equilíbrio que venhamos a ter nós, com a nossa mente, para começar a criar a vibração necessária para que esse espírito possa realmente nos fazer a comunicação devida. Ok? Aqui está falando de uma reunião, mas vamos trazer isso para o nosso estado pessoal. Sentirá os seus pensamentos serem dirigidos por uma força estranha e aos poucos terá vontade de falar ou de escrever, ou apenas ficará na expectativa de novas associações mentais. Poderá se sentir diferente, como se fosse outra pessoa, ver mentalmente outros lugares, ter sensações diferentes que viverão com maior ou menor intensidade. Isso acontece quando estamos numa mesa mediúnica para o desenvolvimento de qualquer trabalho. Não é? Mas poderá acontecer conosco no estado pessoal, mesmo sem estar num local de trabalho, em maior ou menor intensidade. Você poderá, sem perceber, se tem um amigo espiritual querendo te mostrar, te inspirar alguma coisa, né? Te dizer alguma coisa ou não. Você poderá sentir isso. Se ele desejar, ele poderá fazer isso mais ou menos intensamente, de acordo com o teu estado mental e com a tua necessidade, ok? Porque o amigo espiritual, quando chega para te dar uma informação, para te trazer uma inspiração, um conselho, ele verifica o teu estado e ele sabe como fazer essa aproximação com maior ou menor intensidade. Faço-me entender? Você poderá sentir mais ou sentir menos, mas o recado sempre é dado em dependendo da tua postura. Agora, também tem aquele caso, o amigo espiritual, ele percebe, ele está num determinado lugar, ok? Está num determinado lugar, e ele percebe que você está precisando de ajuda, e ele vem para querer te dar um aconselhamento.
Mas esse aconselhamento vai depender do teu equilíbrio, da tua postura. Terá momentos em que o teu equilíbrio não é satisfatório, a tua postura não está satisfatória, ele não consegue fazer a transmissão. A tua pineal está nublada, a tua antena mediúnica não está favorável às condições desse amigo espiritual. Então ele não consegue te passar a mensagem. Não que ele não queira, porque você não está preparado, a tua sintonia é outra. Mas aí o médium pode sentir uma situação assim de desconfortável. Pode ser? Pode acontecer isso? O médium pode sentir uma situação desconfortável? O desconforto é dele mesmo, provocado por ele próprio. O próprio médium. É Não por ele próprio. Tá Por ele próprio, pelas suas próprias cargas fluídicas. É como aquele que diz que está com obsessor e não tem obsessor nenhum. Ele mesmo é que está, é ele próprio. É um desequilíbrio. É por isso que muitos irmãos nossos, quando desencarnam, fica impraticável trabalhar com eles. Então um amigo espiritual coloca ele em sono. Ele vai dormir por um determinado período de tempo, até que haja possibilidade de permanecer em um determinado equilíbrio para que ele possa avançar, para que ele possa receber ajuda. A coisa é séria. A coisa é séria. Olha, isso aí está no versículo bíblico que diz assim: os que dormem no Senhor. Então, nossos irmãos protestantes, muitos quando desencarnam, vão realmente cair no sono, porque não tem condição de absorver a realidade, a nova realidade que estão entrando, que é o mundo espiritual. Então, dorme um pouquinho, meu filho. Quando tu acordar, as coisas já estão melhor. É sim, porque é tal desequilíbrio que não tem como. A ignorância. Não tem como. Mas é mesmo, você vai se prepara para dormir. Fase de incorporação mediúnica. Não é o nosso caso, certo? Mas é bom que saibamos e conheçamos. A falsa ideia de que o desencarnado, para se comunicar, entra no corpo do médium é falsa. Espírito nenhum entra em corpo de ninguém. Ok? Nem você mesmo está dentro do teu corpo. Como é que você está? Segundo o que a gente pode entender, é uma emanação. Né? Do corpo. Podemos dizer, regra geral, para maior entendimento, que esteja tudo aqui. Perispírito, alma. Podemos dizer, para maior entendimento, porque na realidade a gente não tem a noção exata de como isto acontece. Mas por que não temos a noção exata? Porque nos falta conhecimento. Não temos condição de absorver determinados conhecimentos ainda, pela falta deles próprios. Seria como se fosse um acoplamento, dizendo assim? Pois é, perfeitamente. É isso. Está acoplado. Epa, que isso? Não, mas aí essa conexão é mental. Oi? O espírito se conecta mente a mente, né? Não é isso? Como é que é? A conexão é mental. Ah, sim, não, mas não é isso que estávamos falando. Não era isso que estávamos falando. Eu estou pensando aqui na questão da A conexão. conexão é mental, é espírito, é alma a alma. Evidentemente, é alma a alma. É por aí. É alma a alma. E evidentemente, em considerando o caso, passa pelas ferramentas que a alma usa. Faço-me entender? Então o médium pode estar manifestando, por exemplo, o médium... Você está falando por quê? Por que você está falando agora? Quem é que está falando? Quem é que está falando? Sim, quem é que está falando? A alma. Não, quem é que está falando? Ah, sim, o espírito. Quem é que está falando? É o corpo físico. Sim. Sim, mas... na energia. É o corpo físico, ok? Tá. Mas a emanação vem da onde? Da alma. É isso.
Não, sabe por que eu estou perguntando? Então, a comunicação entre os espíritos se dá de acordo com as ferramentas que eles estejam usando. Um espírito puro para um espírito puro. Qual é a ferramenta? A ferramenta é a alma. A alma é a alma. Eu, encarnado, ok? Eu sou encarnado. Chega o amigo espiritual para me dar uma comunicação. O que ele vai usar? O que ele vai usar? Ele está desencarnado. O que ele vai usar? Ele está trabalhando com o quê? Ele está trabalhando com o quê? Ele vai intuir o médico. Ele está trabalhando com o quê? Para mim, a mente. Oi? A mente, o espírito. Ele está trabalhando com o quê? Com o perispírito. Ok? Então, a transmissão dele para mim será através do quê? Telepatia? Do seu perispírito. O perispírito não está acoplado? Sim. O espírito não está acoplado? Perispírito, alma? Como a Denise falou, não está ali junto. Isso não é o espírito? A comunicação dele para comigo será perispiritual. Então, vamos lá, vamos ver se você tem um comportamento, mas você, quando sente aproximação, você sente uma modificação até na sua estrutura, na sua voz, a maneira de falar fica diferente, fica mais suave, mais serena. Isso aí, então, seria essa questão do perispírito. O perispírito É a emanação. consegue entender quem é. É a emanação fluídica daquele médium. Por exemplo, o Divaldo, quando recebe Bezerra, já viu como é que o Divaldo se manifesta quando recebe Bezerra? A voz muda, ele fala arranhado. É a influência daquele espírito. Eu falei influência daquele espírito. O que é o espírito? O que é o espírito? É a alma. A alma com o perispírito. Porque aquela alma só pode se manifestar através do perispírito, Senhor. Ela não está no mundo de espíritos puros. Vamos raciocinar. Ela só tem condição de manifestação através do perispírito. Porque ela ainda é uma alma defeituosa. E ela precisa de uma ferramenta para a manifestação. Então ela só se manifesta para com você através do seu perispírito. Ela não tem condição de fazer uma manifestação direta, alma a alma. Faço-me entender? Isso aparece. Por causa das nossas imperfeições. Alma a alma é espírito puro. E quando a gente sonha e está falando com alguém, mas a pessoa está falando mentalmente, já aconteceu isso comigo. Eu soube tudo o que a pessoa estava me comunicando, mas não era assim. Através de voz. Isso aí, depois nós vamos conversar um pouco mais sobre o sonho. Era pela mente. Era de mente, a mente dela transmitia para mim. E normalmente é por imagens. A coisa é complexa, depois a gente fala mais sobre isso. Porque você não guarda nada na memória com letras, com palavras. Todos os quadros que estão guardados por você são com imagens. É assim ou não é? Quando você lembra de alguma coisa, lembrei. Você não lembra do texto. Você lembra a imagem. Até mesmo na hora do... A imagem é que te traz o restante. Até mesmo no momento do passe, às vezes você está concentrado, está meditando, vem algumas imagens. Também. Entendeu? Então, toda essa comunicação, ela é vibratória. E para nós que aqui estamos, a comunicação é perispiritual. Ela é perispiritual
Por quê? Porque evidentemente parte da mente, da alma. Mas a comunicação para conosco é perispiritual. Ela passa pelo perispírito, porque aquela alma precisa do perispírito para trabalhar. Ela ainda é uma alma impura. Então tem que ter a ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho, embora desencarnado, é o perispírito. Então é através do perispírito que você recebe a comunicação. Porque ela precisa daquela ferramenta. Ela não consegue trabalhar contigo sendo alma, porque ela não é pura. Ela tem uma ferramenta que chama-se perispírito. Esse é o grande detalhe. Agora, a fonte da comunicação é sempre a mente, a alma. Não tem como fugir disso. Porque, digamos, tira a alma do perispírito, o perispírito morre. O perispírito morre. Eu falei, o perispírito morre. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Não tem como. Como é que se dá a passagem de uma alma de um mundo para outro? De um mundo mais inferior para um mundo mais avançado. Aquele perispírito morre e ele vai construir um perispírito de acordo com a carga fluídica daquele mundo que vai habitar. Não é assim? É o livro dos Espíritos diz que o material que tem naquele mundo, não tem como. não o da Terra. Porque ele não consegue. Ele é preciso se investir em outras energias para poder transitar. É o fluido cósmico universal modificado de acordo com a carga daquele planeta. Então, a alma, ainda impura, precisa sempre de uma ferramenta de trabalho. Não tem como ser de outra maneira. Ela precisa do perispírito para trabalhar. Então, todas essas comunicações que recebemos dos amigos mais elevados, Bezerra, Eurípides, Viana de Carvalho, Meimei, seja o que for, eles não são puros ainda, são espíritos impuros. Eles não chegam para transmitir a mensagem, mas não chegam perispiritualmente. Não tem como ser diferente. O comando é todo mental, é todo da alma, mas é perispiritualmente que eles não chegam. E a comunicação para conosco se dá perispiritualmente. É assim que acontece. Paramos aonde? O que ocorre são assimilações de correntes políticas e mentais, numa associação perfeita, denominada de sintonia vibratória. Os centros cerebrais do perispírito e os do corpo do médium são estimulados pelas forças fluídicas e mentais da entidade comunicante. Está aqui. Está aqui, aqui. Os centros cerebrais do perispírito e os do corpo do médium, que também é perispiritual e passa para o corpo físico, certo? Porque primeiro atinge o perispírito é que passa para você. Quando você vai ter uma doença, essa doença já está no perispírito e ela se transmite para o corpo físico. Ok? Ela primeiro acontece lá, no perispírito. Aí, ó. E a cura Ligação célula a célula. Eu já tive uma experiência dessa. Uma ocasião eu fui naquele centro espírita lá no Cantagalo. E na hora do passe lá do trabalho mediúnico, o médium perguntou, o guia que estava, se eu já tinha tido algum problema de pulmonar. Eu disse que não, realmente nunca tinha tido. Anos depois, eu vim desenvolver uma tuberculose pleural. Quer dizer, aquilo ali já estava no meu perispírito e provavelmente ele tenha identificado. Já estava no teu mapeamento genético. Que iria despertar a tal momento. Sim. É assim que acontece. Sim. É assim que acontece. Pela tua necessidade, Sim. né, educativa. Exato. E a gente tem que aprender. Porque a dor é uma ferramenta de educação. Exato. A doença é uma ferramenta de educação.
para nós compreendermos determinadas qualificações que precisamos constituir espiritualmente, né? Na alma. Né? Muito bem, então vamos em frente. Quando há associação... Opa, peraí, vamos voltar aqui. Os centros cerebrais do perispírito e os do corpo do médium são estimulados pelas forças fluídicas e mentais da entidade comunicante. E, quando há associação, ocorrendo então o fenômeno da incorporação. Não é o caso, ninguém vai incorporar aqui, mas eu vou fazer um teste depois com todos vocês, hein? E vou falar o que vai acontecer com cada um. E vamos ver se cada um realmente vai estar apto a receber as mensagens do seu guia espiritual. O médium incorpora as ideias, vivencia os sentimentos da entidade comunicante e os transmite conforme a faculdade que possui. No caso aqui, essa transmissão, ela se dá de acordo com a cultura do médium. Então, não é porque o espírito se manifesta por um médium X. Manifestou-se Bezerra. Bezerra vai fazer a transmissão, vai passar a mensagem de acordo com a cultura e o conhecimento daquele médium. Quando ele se manifesta pelo outro, é de acordo com a cultura e o conhecimento daquele médium. Aí o outro diz assim, tá vendo? Mas a mensagem daqui não está igual a do Nivaldo. E daí? Qual o problema? É porque aquele médium tem outra cultura que não é a cultura e a educação e o conhecimento do Nivaldo. Mas é de Bezerra isso aqui. Agora tem que tomar cuidado porque também tem muito enganador por aí, né? Aí tem que saber identificar isso. Né? Também não é assim. E tem também que ter o conhecimento de que tem espíritos que são espíritos que vieram para trabalhar com aquele médium. Ele não se manifesta por outro, como é o caso de Joana com o Divaldo. Joana trabalhava com o Divaldo. Tem gente recebendo mensagem de Joana aí, não tem nada de Joana. Pode ser? Pode ser a Joana, porque a Joana não tem só uma, né? Ah, sim. Não adianta. E outro dia eu vi alguma coisa, eu não sei se me mandaram, não me lembro mais, porque tem coisas que eu quando vejo que não é da melhor qualidade, eu não dou nem muita atenção, não quero nem saber de onde veio. Então eu vi tinha um pequeno vídeo que eu assisti, se não me falha a memória, o início do vídeo, que foi o cara falando da morte do Divaldo. Então ele botou lá, falando de uma porção de mensagem. Tinha mensagem até de Emanuel falando da morte do Divaldo. Você tem que ter cautela, né? Para verificar quem é esse médium, quem é essa pessoa, o que é isso, né? E falando que Divaldo, com poucos minutos depois de desencarnado, já estava sofrendo isso, aquilo outro. A coisa é muito séria, sabe? Tem que ter cautela. Eu não sei quem me mandou essa mensagem, eu não me lembro mais. Hein? Fui eu. Foi você? Foi. A pessoa já me respondeu. A sua opinião. Fui eu. Tem que ter cuidado com essas mensagens, porque são coisas muito enganosas. Tem gente por aí fazendo miséria, fui né, eu com mensagens. No fundo do meu coração, pelo que eu penso, pelo que o Divaldo foi, não é impossível, né, que seja de verdade. Realmente, se for verdade, tudo que está falando ali, excelente, porque ele foi um excelente homem, né? E com certeza está continuando sendo um excelente espírito. Ninguém na Terra, com tão pouco tempo, acontece tudo aquilo que vê lá. Não, ainda não é do nosso mundo. Sim. Tem que ter muito cuidado e cautela. Muito cuidado e cautela quando a gente vê essas mensagens por aí, certo? Para nós não entrarmos em afinidade com elas. Porque quando você entra em afinidade com elas, você entra naquele campo fluídico. Sim. E aí é a questão. Aí é o grande problema. Então tem que evitar isso. Então essas mensagens, quando chegam dessa forma, a gente coloca na gaveta. Vamos ver se isso é realmente. Vamos dar tempo ao tempo.
Sabe? Aí a gente dá tempo ao tempo. Olha, se me permite, nunca esqueceu o conselho de Kardec. Não se deve aceitar uma mensagem sem uma análise prévia do seu conteúdo. Essa mensagem não joga na gaveta, não, joga no lixo. Muitas podem, é melhor jogar no lixo. E aí vem aquele outro nosso irmão e diz assim: é melhor negar 10 verdades do que aceitar uma falsidade. Tem esse detalhe também, né? É um bom conselho. É melhor negar 10 verdades do que aceitar uma falsidade. Porque você aceita uma falsidade, você entrou no campo fluídico daquilo. E aí é um detalhe. Você entrou naquele campo fluídico, você abriu as portas. E você fica fragilizada. Isso na hora do remédio. Oi? Do remédio. Ah, é verdade. É verdade. Muito obrigado. Viu? Vou tomar aqui a pílula do conhecimento. Pílula da saúde. Isso aqui é um medicamento que é um produto químico, que eu não sei qual é o produto químico. Diz que tem remédio de coração feito com veneno de cobra, né? É, para o coração. Não sei se aqui tem veneno de cobra, mas se tiver. Deus do céu. Eu vou compartilhar esse remédio com você, que meu coração está querendo parar. Antes que ele pare, eu vou tomar remédio. Não, esse remédio aqui é que eu cheguei no cardiologista já tem algum tempo e falei para ele o que eu estava sentindo. Eu digo, doutor, de vez em quando eu sinto um tremeleque aqui, um negócio tremendo aqui, uma coisa. Aí ele me passou esse remédio. Aí eu vou contar mais para vocês. Vejam bem como é que a coisa funciona. Aí ele passou, depois eu voltei nele e ele disse, você não vai tomar mais esse remédio não. Aí conversamos, falamos a respeito de outros assuntos, de repente no final ele disse, não, você vai continuar tomando esse remédio, olha só como acontece a coisa. Aí outro dia, como eu estou com determinadas medicações e como eu estou visitando determinados médicos, endocrinologista, urologista, nefrologista, eu tenho ido a esses médicos todos, não só numa operadora de saúde que eu participo, como da clínica da família, né? Da clínica da família. Inclusive eu fiz exame de sangue. Eu tirei sangue no sábado passado e tirei sangue na terça-feira agora. Tirei sangue na clínica da família e fiz exame na Caminho de sangue no sábado. Tirei o sangue. Já tenho até os resultados. Foi até bom, porque a doutora lá da clínica me pediu, e agora eu vou comparar os dois para ver como é que acontece. Mas sim, eu estava falando do medicamento. Aí ele disse, não, você vai continuar tomando esse medicamento. Eu digo, tudo bem, doutor, eu continuei tomando. Como eu estou com esses outros médicos a serem visitados, já está tudo agendado, né, porque eu me programo sempre antes. Eu não deixo para fazer nada em cima da hora. Sempre fui assim. Nada. Eu não pago conta nenhuma na data de vencimento. Eu faço tudo com antecipado. Né? Então eu digo, não. Aí eu marquei uma consulta com esse cardiologista, que era agora no dia 2. Mas depois eu desmarquei. Eu digo, não vou na consulta. Porque eu comecei a raciocinar, a pensar, pedir ajuda aos meus amigos espirituais. E ele disse, não, eu vou parar de tomar esse remédio. Comecei a pensar. E aí, de repente, me veio, não, continue tomando o remédio. E continuei pensando, depois você marca com o doutor. São essas ajudas espirituais que nos chegam e que a gente precisa estar atento, sabe? A gente precisa estar atento. Porque elas chegam assim. Em determinados momentos que você até está cogitando sobre aquilo, pensando, e aquilo bate assim de repente. Agora, é preciso você conhecer esse tipo de ação espiritual, né? E aí, o outro, essa caixa desse remédio, estava até acabando a outra, eu comprei imediatamente a caixa do remédio. E vou marcar com esse cardiologista, mas vou esperar acabar para passar isso tudo, né? Porque eu tenho até uma consulta fazendo o IASERG, lá no Maracanã, que é uma clínica de urologia. Eu vou lá, o médico pediu, porque eles não conseguiram chegar a uma conclusão do que realmente acontece no meu rim.
nem o nefrologista, nem o urologista. E o urologista, como disse assim para mim, olha, você vai fazer esse exame assim. Não, mas peraí, não, vou te encaminhar para o CISREG. Me encaminhou para o CISREG. E o CISREG já marcou e eu vou lá. Né? Não me lembro qual é. Dia 31, se não me falha a memória, desse mês. Né? Fazer esses exames, que lá parece que tem uma especialização nisso aí, porque eles não chegaram à conclusão do que existe no meu rim. Né? Mas até agora está funcionando bem. Estou fazendo xixi, eu noto quando ele está mais amarelo, quando ele vai esbranquiçando, eu fico observando. Porque o teu melhor médico é você mesmo. Você tem que ver as reações que você está sentindo. Né? Reações. Eu examino tudo. Minhas fezes, eu examino tudo. Para ver como é que está. O que acontece? Está legal? Tá. Tem que ser assim. Uma vez eu fazia um tratamento de aurículo e a terapeuta perguntou uma vez se o cocô dói ou afunda. Aí eu fiquei assim. Você observa, a próxima vez você só. Quer dizer, até isso também a gente não se atenta para esses detalhes. E está afundando ou vamos então seguir aqui. Melhor voltar lá para o quarto. Paramos aonde? Na psicofonia. É natural que nessa fase o médium se sinta diferente, com sensações anormais, sudorese, amortecimentos com expiração, ofegante, tremores, nervosismo, etc. O controle das reações orgânicas deverá surgir graças à confiança e à serenidade alcançadas com um bom treinamento mediúnico. Evidentemente, certo, que tudo isso de forma muito tranquila. O médium não precisa ficar batendo na mesa, como acontecia, como a gente via, falando alto, gritando. Nada disso se faz antigamente necessário. era normal isso, né? Nada disso se faz necessário. Né? Mas o problema é a falta do conhecimento. A falta do conhecimento leva a isso. Né? Muito bem. Mas esse processo aqui, evidentemente, não é o processo que vai acontecer conosco. Nossa mediunidade, não estamos trabalhando para isso. Diga. Mas se, por exemplo, for um comunicante que seja mais assim, inferior, com maior dificuldade, isso aí pode acontecer? Você que tem que controlar. Entendi. Você que está dando passividade a ele. Ele não pode fazer contigo o que quer. Você que está dando passividade. Quer dizer, se você bater com a cabeça na parede, você não bater com a cabeça na parede. Eu vou contar uma coisa para você. Mas sabe que tem gente que faz. O que aconteceu? Já há muitos anos atrás, eu ainda estava começando, né? Nós estávamos numa reunião lá no João e Dona Idê, na época, ainda era a diretora da casa. Então nós estávamos no estudo e eu senti uma sensação muito difícil, muito ruim. Não, né? mas sente-se. Porque aí a Dona Idê percebeu, aí ela conduziu uma conversação e tudo. Dona Idê? A Dona Idê tinha uma outra, né? Era uma outra organização. Sim, quando ela saiu virou ficou meio confuso, né? Então, aí ela percebeu a presença ali, porque eu senti uma sensação muito ruim, muito, e ela percebeu. Por isso que numa reunião mediúnica na casa espírita, tem que ter aquele que está coordenando a reunião, tem que ser uma pessoa realmente que conheça o trabalho. Não só para orientar o médium, como também o irmão que chega. Sim. Porque ele está ali, ele vai ouvir. Ele não pode fazer do médium o que ele quer. Agora, quando faz, é porque o médium também se deixa. Aí o médium vai dar pancada na mesa. Agora, você me permite, o livro de Obsessões de André Luiz, na capa, tem uma mulher de preto com uma cadeira querendo arremessar em cima do dirigente. Isso foi 60 anos atrás. Hoje em dia acho que não acontece mais isso. Eu acho que hoje pode dar uma caneca de água, mas não uma caneca. Por isso aqui, ó. O controle das reações orgânicas deverá surgir graças à confiança e à serenidade alcançadas com um bom treinamento mediúnico. É isso aí. Mensagem 35. Entre as forças comuns. Conhecem esse moço, né? Esse moço
Esse moço está aí entre nós. 25 anos. Aonde ele está, eu não sei. São Paulo. Eu sei que ele está. Agora, aonde? Para quem dera. É. Vamos em frente. Não só ele, como muitos daqueles que estavam lá em nosso lar, né? Sim. A Laura. é isso, a avó dele, né? A avó dele, o pai dele, Mícias, né? a mãe dele, Ali, tá todo mundo aí. O avô dele, o avô que estava lá também, né? Que veio, foi o primeiro a vir, foi o primeiro a reencarnar. O marido da dona Laura. É, foi o primeiro a reencarnar. O cara que pulou a cerca lá com duas, que recebeu como filhas. Mas está perguntando de André Mas Luiz. recebeu como filhas. Oi? Ele está André perguntando. Luiz. André Luiz. André Luiz, já está para reencarnar também ou não? Oi? André André Luiz. Luiz. Ah, não sei. Dizem que tá, mas até agora eu não tive Ainda confirmação não teve disso. prova, não. Não teve prova. Não, confirmação disso eu não tenho. Muitos falam. Como muitos falam que André Luiz é fulano de tal, eu ainda tenho as minhas desconfianças, faço o que eu li a respeito, não sei. Não tenho certeza nenhuma. É quanto a duvidoso isso. que na nossa biblioteca lá tem um livro, o Evangelho, o de Evangelho, ditado pelo Espírito André Luiz. Tem dois livros lá escrito por André Luiz. Então ele não encarnou ainda. Emanuel, porque André Luiz tem muitos, né? Coisa é. Como tem também Maria de Jesus, Mas espera. tem Moisés de Souza. Mas espera. Raciocina comigo. Emanuel já foi, né? Está reencarnado. Sim. Você acredita que alguém possa receber uma mensagem de Emanuel? Dependendo da Não conheço evolução nenhum dele, médium. pode sim. Oi? Pode. Se ele estiver bem evoluído, pode sim. Mas eu conheço algum médico que tem a capacidade de receber a mensagem do Emmanuel? Nós Pode receber conhecemos. uma mensagem de Emanuel. Pois é. Pode receber uma mensagem de Emanuel. Digamos no momento de emancipação, que ele está reencarnado, e ele vai e passa a mensagem, se apresenta como Emanuel. Mas Ele tem capacidade para isso. Emanuel tem capacidade para isso. Sim. Ou pode ele, mesmo estando em estado de vigília, através de um amigo espiritual dele, de confiança, de certeza, de verdade, passar por esse irmão, vai lá e passa essa mensagem em meu nome para fulano de tal. E vai e passa a mensagem. Que faz parte As pessoas têm que raciocinar um pouco. Começam a falar um monte de besteira que a gente vê, inclusive na internet, está cheio delas. Tem que raciocinar um pouco. Ah, porque não recebeu uma mensagem de Emanuel, como é que pode? Pode. Você encarnado, você não pode pegar uma pessoa para levar alguma coisa em teu nome para uma outra? Pode. Então, é isso aí. É difícil raciocinar? Não é difícil. O próprio mundo material mostra que há possibilidades, você vê, por analogia. Mas vamos ver, o nosso caso aqui agora não é esse. Mensagem entre as forças comuns do nosso querido Emanuel. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que a conhecemos, a Terra é a resultante de extrema sensibilidade magnética. Que a conhecemos na Terra deve ser, é a resultante de extrema sensibilidade magnética. Embora, no fundo, estejamos informados de que os dons mediúnicos, em graus diversos, são recursos inerentes a todos. Cada ser é portador de certas atividades e, por isso mesmo, é instrumento da vida. Sentiram a profundidade disso? Sentiram a profundidade disso? Quem sentiu pode falar. Ninguém sentiu. Olha só. Cada ser é portador de certas mediunidades. de atividade. De certas atividades. E por isso mesmo é instrumento da vida. Essas atividades e certas atividades não podem ser ajudadas mediunicamente
Sim. Ou não? Pode. Você pode ser ajudado mediunicamente na atividade que você exerce. Sim. Não pode? Pode. Pode. E por isso mesmo é instrumento da vida. Por que instrumento da vida? O que é a vida? A vida não faz parte de um contexto geral? Sim. A vida é única. E se você é instrumento da vida, você na tua execução, na execução de uma tarefa, na execução de uma atividade, que de repente existem pessoas ao teu lado, você não está passando ensinamentos? Sim. Você não está demonstrando como é possível realizar determinados fatores, determinadas coisas? Faça-me entender. Mesmo filantrópica, né, que auxilia várias pessoas. Então você é um instrumento da vida. É um instrumento de instrução, de passar conhecimento. Não só pelas certas atividades que você já traz como conhecimento e como fazê-las, como também você recebe auxílio espiritual nessas atividades e dependendo da tua postura, e dependendo do teu comportamento, da tua atitude, da tua ação. Na ação também de levantar o ânimo das pessoas, né? Também não deixa de ser, né? A luz nasce da chama, sem ser a chama. Profundo. É profundo mesmo. A luz nasce da chama, sem ser a chama. Traduz isso para nós, Cláudio. Você transfere o teu conhecimento sem ser um conhecimento. Ok? Você não é um conhecimento. Você o admitiu, você o transfere. Mas você não é um conhecimento. Transfere o que aprendeu, né? Transfere o que A profundidade que tem nisso, né? É. O perfume vem da flor, sem ser a flor. É até poético, né? É poético, é. Ou seja, você transfere a harmonia, o cuidado, a percepção, a prudência, sem ser a própria prudência. Sem ser a confiança, sem ser a verdade, você transmite. Nesse caso aí, a chama é Jesus, né? Mas, pode ser. se você transmite, se você não é a flor, mas você transmite, é porque você está com isso, você tem isso. Sim. Isso é você também. Importante, né? A não ser quando a pessoa é hipócrita. Mas quando a pessoa é hipócrita, se você vive num clima espiritual equilibrado, você percebe. Porque a energia não vai junto com a palavra. Não tem o sentimento. Então você percebe, não tem o sentimento, você sente. Está mentindo, está sendo hipócrita. Fala, mas não faz. Ensina, mas não realiza. Agora, para você sentir isto, você tem que estar num determinado patamar. Para você perceber essa energia. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente. E o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. É isso. Quer dizer, você não é, mas você pode dar origem a outras tantas criações.
pela transmissão que você faz. Embora você não seja a verdade, você não seja a confiança, nós não somos, nós transmitimos. A perfeição. A perfeição. Porque nós somos co-criadores, né? Assim também o pensamento invisível do homem. Observem. Associa-se no invisível pensamento das entidades que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos, na evolução geral. Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para os serviços de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto nos círculos de matéria mais densa. Perceberam? Isso importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas. Nesse intercâmbio, embora não sejamos o perfume, e nem eles desencarnados também, e nem a chama, mas a transmissão se faz. E essa transmissão, evidentemente, ela precisa estar em sintonia do encarnado com o desencarnado. Nessa circunstância, identificamos os medianeiros adequados aos fenômenos de manifestação do espírito liberto. Então, é preciso que haja sempre a afinidade, como temos visto, né? Nesse intercâmbio entre vivos da carne e vivos do além, em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para os serviços de intercâmbio. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais nós tivermos condições de identificar a qualidade daquele que chega, seja encarnado ou desencarnado, né? No nosso caso aqui, tem que observar muito os encarnados que chegam ao nosso lado, o que eles estão transmitindo, o que eles desejam, o que eles querem, por que eles estão ali. Porque às vezes eles chegam até você acompanhados de espíritos que o estão dirigindo, e dependendo também do teu comportamento, e dependendo da tua postura. E você tem que estar atento a isso. Porque também muitos chegam até você, mas aqueles que o estão induzindo, desencarnados, não vêm junto. Porque sabem que você percebendo, você não vai dar a atenção àquilo que ele está reclamando. Então eles não vêm, porque sabem que você vai perceber. A coisa é muito séria. Entendeu, Valéria? O problema é sério. Porque eles vêm. Mas aquele, não vamos acompanhar fulano, não. Deixa ele sozinho, deixa ele ir sozinho até lá. Deixa ele sozinho. Vamos ficar por aqui, senão o fulano lá vai nos perceber e aí não vai fazer o que ele vai pedir. O que ele está querendo. Coisa muito séria. Temos que estar com essa atenção. Ligados sempre. E essa ligação maior nossa se faz quando o nosso conhecimento realmente está bem, nós estamos equilibrados, com uma boa postura diante da existência, diante das coisas que nos acontecem, diante das nossas ações, comportamentos, enfim, tudo. A coisa é séria. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior. Está aí, ó. Vê? Tem que ter cuidado. Saber identificar. E muitas vezes
também, embora o teu estado de equilíbrio é da melhor qualidade, mas é perecível a eles chegarem até você para te testarem. Vamos testar a Denise. Manda para lá aquele amiguinho nosso ali. Manda até ela. Vamos ver como é que ela vai recepcionar. Também tem isso. Nós somos testados 24 horas. Nós somos testados 24 horas. E a gente tem que agir dessa maneira. Por que você quer? Ué, por que eu tenho que fazer isso? Por que isso está acontecendo? Por qual motivo isso se dá? Quem mandou isso para cá? Temos que estar. Eu fico nessa atenção 24 horas. Com certeza. E sempre pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que me dê um discernimento melhor daquilo que eu possa fazer. Eu peço mesmo, mas peço mesmo. Eu peço mesmo. Tenho que pedir. Eu peço que me dê a palavra, o motivo melhor com o qual eu possa realizar determinadas coisas. Procuro manter sintonia. Aconteceu alguma coisa, principalmente quando é coisa diferente, eu ligo logo o meu botãozinho aqui. Puf, boto logo o botãozinho vermelho para funcionar. Porque eu sei que esse amparo é o melhor que a gente pode ter para discernir, resolver qualquer assunto, seja ele qual for, não tenho a menor dúvida. Muito bom. Na extensa comunidade de almas da Terra, avultam, em maioria, as consciências ainda enfermiças. Olha aí, por moralmente endividadas com a lei divina. Sabemos disso, não? Consequentemente, a maior parte, deve ser, das organizações medianímicas no planeta não podem escapar a essa regra. Ok, Valéria? Percebeu, Valéria? Percebeu? Diz respeito ao que estávamos conversando. E não sou eu que estou falando, hein? É Emanuel. Mas eu aprendi com ele. Aprenda. É importante. Ainda há pouco vimos o verbo rechaçar, né? Pois é, a gente rechaça mesmo. E não tenha pena, não fica com pena, não tem que ter pena de nada. Tá? Quando você pensar em pena, você lembra do Jerônimo Mendonça, do coitadinho. Que ele ficou com pena, viu o que aconteceu com ele? Precisou o Chico tirar aquela energia sem vergonha e safada que estava criando aquela enfermidade nele. Veja o que produz uma energia mental. A enfermidade dele provocada por uma energia mental. Ele não tomou nenhum medicamento, não comeu nada para aquilo acontecer, não. Foi energia mental. Precisou o Chico, né, porque o pessoal já tinha dito para ele vai morrer daqui a pouco, né, os médicos lá. Vai morrer daqui a pouco. Não, então eu quero visitar o Chico. O Chico eliminou aquela energia com a mediunidade dele, evidentemente, com a anuência dos amigos espirituais, né, a companhia dos amigos espirituais. Muito bem. Vamos ver aqui a próxima. Mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual. Eu acho que é mais de 2/3, viu? Sintonizados com inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmonia aos sinos da luz, assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável da Terra necessitam exercício constante no trabalho esposado para crescerem na competência e no crédito moral. Agora diga que o Quaresma, quando fala, o Quaresma está falando errado. Eu tenho esse Está aí!
Quando eu falo, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas, é porque eu já passei pelo estudo, eu vi, né? Por isso que eu falo. Ele ali falou 2 terços, eu acho que é mais de 2 terços. Eu acho, pelo que eu tenho visto. Se bem que o livro é bem antigo, né? Agora nós estamos numa época mais recente, e talvez tenha mais por aí mesmo. Eu tenho essa anotação quando eu assistia o Jacobson Trovão. Eles fazem essa citação de Emmanuel. E aí, quando eu digo que a maior parte dos espíritas são materialistas e se dizem espíritas, na realidade não são. Estão dando mais atenção ao materialismo do que à espiritualidade. E aí, evidentemente, eles vêm contra mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais rejeição você vai ter no solo terrestre por enquanto. É assim que acontece. E aqueles que se aproximavam de você, que se diziam teu amigo, desaparecem. Porque a conversa deles não te interessa e a tua também não interessa a eles. Porque você está em sintonia outra. Eu digo isso de cadeira. Eu não estou falando porque alguém me contou, alguém me disse, não. Eu estou falando porque aconteceu comigo. É exemplo que aconteceram comigo. A coisa é essa. Quanto mais você coloca dentro de você a codificação, mais espíritas se afastam de você. Deu para entender? É uma realidade. Nem telefonar te telefonam. É uma realidade. E ainda tem aqueles que são orgulhosos, que gostariam de estar ao teu lado, mas não estão, para não perderem as amizades das iniquidades que eles têm. Essa é a realidade do fato. Porque é melhor para eles ter a amizade de 10 que trabalham na iniquidade como ele, do que ter a tua amizade, que é uma, mais próxima da espiritualidade. Sabe por quê? Porque estão ligados ao materialismo, à materialidade. Esse é o fato. Esse é o fato. Ninguém me contou. Eu assisti e vejo acontecer. Mas, agora, no momento, nós vamos terminar o nosso espetáculo de hoje. O nosso estudo de hoje, daremos continuidade aqui e certamente vamos dar continuidade, vamos terminar, porque nós estamos no slide 18, para 22 são 4 slides, nós vamos terminar e vamos entrar no quarto encontro. Estamos terminando e vou testar depois, eu quero saber se você está conseguindo receber a inspiração do teu guia espiritual. Mas eu queria que você voltasse atrás e corrigisse essa palavra que você E tem um detalhe, que ninguém fique constrangido, porque eu vou falar as verdades. Eu não vou me inibir nisto. A Valéria já sabe que eu falo assim mesmo, a Valéria sabe. E ela já é até minha amiga por causa disso. Mas agora no momento, vamos então, depois dessas pilhérias, dessas brincadeiras, né, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer ao Pai pelo momento de hoje, pelo momento desta reunião. Alguém gostaria de fazer esta prece de encerramento? Então faremos. Jesus, terminamos mais um encontro. Ajuda-nos, Mestre, a entendermos melhor a mediunidade que precisamos usar no dia a dia. Permita, Senhor Jesus, que consigamos assimilar os ensinamentos trazidos
a modo de que a nossa postura, a modo de que nossos deveres, ações, comportamentos permaneçam dentro do melhor equilíbrio necessário a recebermos as mensagens necessárias também dos amigos espirituais. Muito obrigado, Mestre, por tudo o que está nos acontecendo. A vocês, queridos irmãos, amigos, trabalhadores na seara do Mestre, que conosco contribuem, nossa gratidão. Nossa gratidão, Eurípides, por tudo, pela leitura que hoje fizemos dos livros editados pela evangelização de espíritos. Muito obrigado, querido irmão, pelo alerta, pelo ensinamento, pelo conhecimento que nos traz. Muito obrigado, querido irmão. Muito obrigado. E a mensagem que nos chega é a seguinte: diz o nosso irmão, agradeça a Deus. Estamos agradecidos. Muito obrigado, querido irmão. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.